Olá, família BVC! Você sabe o que significa construir a sua casa na rocha? Então vamos juntos, vamos estudar o texto, mas depois da nossa breve oração. Deus, obrigado, Pai. Reconhecemos, Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai, que o Senhor tem conduzido a nossa vida, Deus, debaixo da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua proteção, Pai. E isso para nós é motivo, sim, de gratidão, Senhor. Apesar dos dias turbulentos, Pai, apesar desses dias, Deus, que tem imposto a nós muitos sofrimentos e muitas restrições, Pai, nós reconhecemos que nesses dias o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Nós reconhecemos que nesses dias, Deus, é o Senhor, Pai, que tem trazido consolo e conforto ao nosso coração diante dos sofrimentos, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que é o Senhor que tem renovado as nossas forças a cada dia para seguirmos adiante, Deus, apesar desses dias difíceis, intensos que nós temos vivido, Pai. Te rogamos, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, ela continue direcionando a nossa vida, Pai, para que continuemos dedicados, Senhor, no estudo da Tua palavra, Deus, e assim, Pai, possamos pautar as nossas escolhas e as nossas decisões, Pai, nos Teus estatutos, Pai, com o desejo de Te engrandecer, de Te glorificar, Senhor, de obedecer, Pai, sinceramente e de coração aos Teus mandamentos, Pai. Faz a Tua vontade, Deus, dá-nos um bom tempo de reflexão na Tua palavra, Pai. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Deus. Vamos lá, irmãos. Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Eu vou ler aqui e aí a gente já vai elaborando, desenvolvendo nosso estudo para nossa edificação espiritual. O texto diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e foi grande a sua queda. Gente, esse texto aqui é um daqueles que importa muito conhecer o contexto, importa muito estudar o contexto onde ele está inserido, para que você tenha uma interpretação correta a respeito do texto que você está estudando. Então a gente vai ter que olhar muito para esse contexto, e eu vou já mostrar isso para você a partir do próprio versículo 24, como é que ele começa. Ele diz assim, portanto. Gente, portanto já é uma conjunção conclusiva, ou seja, ele está concluindo uma ideia, Jesus está concluindo alguma coisa que ele já vinha dizendo, arrematando aqui um discurso que ele já vinha fazendo. Por que você sabe disso? Por causa da conjunção conclusiva. Portanto, ele já aponta para a gente para um final, para uma conclusão. Então a gente precisa olhar para aquilo que Jesus estava dizendo antes. Mas olha só comigo o texto, como é que ele diz. Jesus ele insere um primeiro personagem aqui, que é uma pessoa que ouve e pratica. Gente, quando ele fala assim, portanto, quem ouve e pratica, a primeira perguntinha que você vai fazer é, o que, pastor? O que ele pratica? E o próprio texto ele responde para nós. Jesus ele diz assim, estas minhas palavras. Pronto, quando ele responde desse jeito, você já tem uma conjunção conclusiva. Agora você tem um pronome demonstrativo e ele especifica para onde esse pronome está apontando. Então, estas o quê? Minhas palavras. Então é muito específico. Não são qualquer palavras, não são coisas que eu disse num outro dia, numa outra ocasião, mas são estas minhas palavras. Então Jesus ele é muito específico. Então Jesus ele insere aqui um personagem, quem? Aquele que ouve e pratica. Você faz a perguntinha, pratica o quê? Estas minhas palavras. E agora a pergunta natural que vem na sequência do texto é, que palavras são essas? Então como ele está aqui concluindo o discurso, você já sabe que são as palavras que vieram antes dessa conclusão. Gente, capítulo 7, aí fica fácil, né? O que você tem nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus? Você tem o sermão conhecido como Sermão do Monte. Então Jesus ele está aqui concluindo agora o seu Sermão do Monte. E a gente precisa olhar para aquilo que ele falou no Sermão do Monte, e a gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado para as palavras que ele proferiu imediatamente antes dessa parábola dos dois construtores, para que a gente entenda melhor essa parábola. Então vamos lá, vamos relembrar junto o que ele ensina no Sermão do Monte. Ele fala das bem-aventuranças, na sequência ele fala do sal da terra, da luz do mundo, você lembra disso. Ele fala da prática das boas obras como algo que glorifica, que traz glória para Deus. Jesus diz que não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir a lei. E a partir daqui, então, ele começa a revelar um aspecto superior da lei. A gente vai ver isso daqui. Como a letra da lei, ela aponta para um princípio subjacente ali que deveria governar e dirigir o seu coração. Então ele vai ensinar muito a esse respeito a partir desse momento. Ele vai falar do homicídio e do ódio pelo seu irmão. Ele vai contrapor a vida de religiosidade versus uma vida de cristianismo autêntico. Como é que é isso? Se você trouxer a sua oferta e você lembrar que o seu irmão ele tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta.
é mais importante você se reconciliar com seu irmão. Isso é verdadeiro cristianismo. Não é cumprir ritos, não é cumprir regras. Ele vai falar do adultério no coração, vai falar sobre os juramentos, vai falar sobre oferecer a outra face, ele vai falar sobre caminhar a segunda milha, ele vai falar sobre o amor aos inimigos. Lembra? Até os pagãos amam aos seus irmãos. Qual que é o mérito de você amar quem ama você de volta? Tem mérito nenhum. Difícil é amar aquele que não ama você. Então essa é a lógica de Jesus. Jesus fala que nós devemos praticar as nossas obras de justiça pelas motivações corretas, que nós devemos fazer as nossas orações pelas motivações corretas e até jejuar pelas motivações corretas. Como é que é isso, pastor? Se você faz qualquer uma dessas coisas para aparecer, para receber os aplausos, para receber o reconhecimento humano, então Jesus ele diz, você já recebeu a sua recompensa. Não são esses os motivos, não são essas as razões que deveriam guiar e nortear o seu coração. Lembra, Jesus está falando de aspectos superiores da lei. Não é a mera letra da lei que deveria governar o seu coração, mas o princípio por trás da letra da lei. O desejo real e verdadeiro que você tem de viver para a obediência à palavra de Deus, de viver para a glória do Senhor, de viver para fazer a vontade do seu Pai espiritual, do seu Pai celestial. Jesus ele fala no Sermão do Monte sobre a perspectiva de eternidade, sobre juntar tesouros nos céus e não aqui nessa terra onde a traça e a ferrugem destrói. Fala da impossibilidade de servir a dois senhores. Ele fala sobre as preocupações da vida, lembra? Gente, leia os versículos de 25 a 34 de Mateus 6 para você ver como é muito interessante. Jesus ele dá uma ênfase na questão das preocupações, ele usa essa palavra várias vezes, preocupação, não se preocupem, não andem preocupados, chamando a sua atenção para que se existe uma coisa que deveria ocupar a sua cabeça, era em primeiro lugar o que deveria ocupar a sua cabeça, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas são acrescentadas por Deus. Então a sua primeira preocupação deveria ser o reino de Deus e a justiça de Deus. Isso era o que deveria ocupar a sua cabeça, essa deveria ser a sua primeira preocupação. Então uma das soluções de Jesus para as preocupações da vida é você servir ao reino, é você estar preocupado com o seu irmão, com a pessoa próxima de você, como a gente viu na parábola do bom samaritano, é você servir ao outro e parar de olhar um pouco para a sua situação, para os seus problemas, parar de olhar um pouco para si mesmo e começar a olhar para as pessoas à sua volta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, praticar essa justiça em prol e em benefício do seu irmão, praticar essa justiça em prol do outro, do seu próximo, isso faz com que você olhe menos para você, isso faz com que você esteja menos preocupado com as coisas desse mundo. E aí quando a gente chega no capítulo 7, Jesus fala da trave e do cisco, como a gente tem facilidade em enxergar o cisco no olho do outro, mas dificuldade em enxergar a trave nos nossos próprios olhos. Jesus fala da perseverança na oração. E aí quando Jesus chega nos dois caminhos, nas duas portas, parece que ele vai caminhando a sua conclusão. Então a gente tem que olhar para esses textos finais, a gente tem que olhar para essa conclusão de Jesus, a gente tem que olhar para essas últimas palavras que antecedem o texto que a gente está estudando, para que a gente entenda bem direitinho o que a parábola dos dois construtores ela significa realmente. Então vem comigo rapidinho aqui no versículo 13 em diante do capítulo 7, para a gente entender melhor esse contexto onde está inserido o texto que nós estamos estudando. Capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Gente, então Jesus ele vai chegando aqui para a conclusão do seu Sermão do Monte, e ele apresenta para nós dois caminhos. E você tem uma dicotomia acontecendo aqui, porque ele classifica todas as pessoas em dois grupos apenas. E esses grupos, eles são auto-excludentes, e você não está fora de um desses dois grupos. Se você não está no grupo A, então você está no grupo B. E se você não está no grupo B, então você está no grupo A. Não dá para estar nos dois grupos e não dá para estar em nenhum dos dois grupos. Ou você está no grupo daqueles que estão trilhando o caminho amplo e se dirigindo à porta larga e ao caminho da perdição, ou você está entre aqueles que estão caminhando o caminho apertado, se dirigindo à porta estreita, o caminho que leva à vida. Se você olhar com mais atenção para os versículos 13 e 14, você vai perceber que existe um claro contraste aqui que Jesus está estabelecendo nesses dois versículos. Porque quando ele fala da porta, você percebe que as imagens da porta e do caminho eles se repetem nos dois versículos. O que muda é como Jesus ele se utiliza de extremos opostos para qualificar essa porta e esse caminho. Porque no versículo 13 a porta ela é larga e o caminho ele é amplo, mas no versículo 14 a porta ela é estreita e o caminho ele é apertado. No versículo 13, as pessoas que trilham por esse caminho, que entram por essa porta larga, terão como destino a perdição. E olha o extremo oposto no versículo 14, porque aqueles que trilham o caminho apertado e entram pela porta estreita terão como destino a vida. E olha só mais um extremo oposto que está acontecendo entre esses
nos dois versículos. Porque no versículo 13, aqueles que trilham o caminho amplo e entram pela porta larga, que terão como destino a perdição, eles são muitos. Mas no versículo 14, aqueles que trilham um caminho apertado e que entram pela porta estreita e que terão como destino a vida, eles são poucos. Então Jesus ele se utiliza dos mesmos elementos aqui, mas na hora de qualificar esses elementos, ele usa de extremo opostos. Na linha de cima, no versículo de cima, a porta larga, na linha de baixo, a porta estreita, na linha de cima, o caminho amplo, na linha de baixo, ou no versículo de baixo, o caminho apertado. Na linha de cima, o destino, que é a perdição, na linha de baixo, o destino, que é a vida. Na linha de cima, muitos trilham esse caminho ou entram por essa porta larga. Na linha de baixo, poucos é que encontram esse caminho, é que encontram essa porta estreita. Então, extremos opostos aí. Só existem dois caminhos. E o caminho apertado, o caminho da porta estreita, ele é um caminho difícil. E é isso que Jesus está ensinando para nós. Então, a gente tem que avaliar esses versículos à luz do seu contexto. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala de um aspecto superior da lei, que aponta para princípios, para valores morais de Deus que deveriam dirigir e nortear a nossa vida, que deveriam reger e governar o nosso coração. Não é mera obediência à letra da lei, mas o desejo genuíno e sincero que eu tenho de agradar ao meu Deus e de fazer a sua vontade, estabelecendo e reconhecendo esses princípios como princípios que vão reger e que vão governar e que vão dirigir o meu coração. E aí você tem uma diferença muito grande. Então você pode trilhar o caminho mais fácil, mas a verdade é que Jesus está dizendo que o caminho que leva à vida é um caminho muito mais difícil, porque ele aponta para a realidade do nosso coração. E aí Jesus ele vai falar de um aspecto que faz com que esse caminho ele seja difícil realmente de ser encontrado, como ele fala aqui no versículo 14. Que aspecto que é esse, pastor? Aí a gente tem que ler os versículos 15 em diante. Versículo 15 ele vai dizer assim: cuidado com os falsos profetas. Por que, Jesus? Jesus responde: porque eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então, claramente aqui é a intenção de enganar. Falsos profetas que dissimulam, falsos profetas que são enganadores. Eles vêm exatamente com essa intenção de ludibriar. Fingem que são ovelhas, mas que na verdade por dentro são lobos devoradores. Então, pastor, como é que eu faço para identificar lobos devoradores que vêm vestidos de ovelhas com a intenção de me enganar e de me ludibriar? Jesus ele já dá uma dica aqui para você no próprio versículo 15, quando ele fala assim, mas por dentro são lobos devoradores. Você tem que lembrar lá de 1 Samuel 16:7, quando Deus fala para Samuel assim, não considere a sua altura ou a sua aparência, porque eu rejeitei. Por que que Deus rejeita? Porque o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, as ações externas, Jesus ele está ensinando aqui para nós, no Sermão do Monte inteiro, é o aspecto superior da lei. As ações externas, aquilo que você vê na prática de vida de alguém, deve ser reflexo genuíno e autêntico de uma transformação que aconteceu dentro do coração. Quando essas ações externas, elas são um fingimento, elas são só um disfarce de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, então de nada vale essas ações externas. Então, olha só o que Jesus diz. Dá para reconhecer? Sim, Jesus responde. Como é que é, pastor, que a gente reconhece? Como é que eu posso ver o coração? Jesus responde, pelos frutos. Você consegue averiguar o coração dessas pessoas e se são ovelhas genuínas ou se são lobos devoradores pelos seus frutos. Por quê? Aí Jesus ele se utiliza de uma lógica. Como é que você sabe? Você nunca viu uma goiabeira. Como é que você sabe que aquela árvore ela é uma goiabeira? Na medida em que você vê goiaba na goiabeira. Então o que identifica a árvore é o fruto que ela dá. Se você vê uma penca de banana pendurada numa árvore, o que você vai deduzir? Bom, se essa árvore aqui tem uma penca de banana pendurada nela, deve ser uma bananeira. E aí você vai conhecendo a árvore. Mas por quê? Por causa do seu fruto. É assim que funciona. Então você não procura laranja numa bananeira. Você procura? Não. Porque você sabe que bananeira dá banana. E que laranjeira é que dá laranja. Então essa é a lógica de Jesus. Olha o que ele diz aí nos versículos seguintes. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. E aí ele chega no versículo 19 e diz o seguinte, toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. E aí Jesus ele começa a apontar aqui para um dia final onde todas as pessoas elas serão julgadas e receberão a recompensa da vida que decidiram viver. Em alguma medida, não dar bons frutos é a mesma coisa que seguir o caminho mais fácil. É a mesma coisa que seguir o caminho que leva à perdição. E aí o versículo 20 ele responde a perguntinha que a gente fez. Como é que eu posso conhecer o coração? Como é que eu posso ver o coração? Pelos frutos.
Pelos frutos vocês os reconhecerão. E aí você tem uma coisa interessante acontecendo nos versículos imediatamente anteriores aos versículos 24 a 27, que é a parábola dos dois construtores. Os versículos de 21 a 23 falam de coisas aqui bem interessantes para nós. Você pode estar se perguntando na sua cabeça. Jesus ele fala de um aspecto superior da lei, os princípios por trás da letra da lei que deveriam governar o nosso coração, o desejo sincero e genuíno de fazer a vontade de Deus, de obedecer aos seus ditames, um desejo genuíno e sincero, um desejo autêntico de que minha prática de vida seja um reflexo verdadeiro da transformação que aconteceu e que foi realizada no meu coração. Mas Jesus claramente diz que esse caminho é um caminho mais difícil, ele é apertado, ele leva a uma porta estreita, mas é a porta que leva à vida e poucos vão trilhar. E ele diz, existe uma dificuldade, existe um aspecto que torna esse caminho mais difícil de ser encontrado, que é a dos falsos profetas que vão tentar enganar você, porque embora sejam lobos devoradores, eles vão fingir que são ovelhas. Eles virão a vocês vestidos de ovelhas. E você tem que olhar para dentro para você conseguir identificar quem que é ovelha de verdade e quem que é lobo devorador. Porque Deus ele não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. Então eu preciso sondar esse coração e você vai me perguntar como é que sonda o coração de uma pessoa e Jesus ele responde pelos frutos. Os frutos vão revelar. Eu digo na minha igreja que a conduta sempre revela o seu coração. Aquilo que de fato tem valor para você sempre vai ser revelado pela forma como você decide viver. Então, se o dinheiro é o Deus que governa a sua vida, você vai viver em função desse Deus, que é o dinheiro. Se o trabalho é o Deus que governa a sua vida, então você vai viver em função desse trabalho. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar e que você não deve trabalhar. O que eu estou dizendo é que o trabalho não pode ser o seu Deus, porque é isso que Jesus diz. Se as preocupações dessa vida, como Jesus ele termina o capítulo 6, são aquilo que dirige, que governa o seu coração, então você vai viver em função dessas preocupações. Como na verdade Jesus ele já deu a resposta lá atrás. O que deveria governar a sua mente e o seu coração deveria ser o reino de Deus e a sua justiça. É com isso que você deveria estar preocupado. E aí o aspecto muito importante que vem aqui nos versículos 21 a 23, porque Jesus ele vai estabelecer qual que é o critério para eu reconhecer o que são frutos bons e frutos ruins. Porque você pode dizer assim, tudo bem, os frutos vão revelar o coração dessa pessoa, mas aí você pode se enganar em relação aos frutos. Você pode achar que frutos podres são frutos bons. E por isso Jesus ele dá um alerta aqui para você. Você pode fazer a perguntinha. Então qual que é o critério, Jesus? Para eu estabelecer uma diferença entre frutos bons e frutos ruins, qual que é o critério? Jesus ele vai responder. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então olha só que interessante em que paulada, porque Jesus ele está dizendo assim, frutos bons, o critério para você determinar o que é um fruto bom e um fruto ruim, não é a aparência de santidade, não é a mera profissão, não é a mera declaração solene, mera declaração formal, porque nem todos que fazem isso, de fato, estabeleceram na sua vida Jesus como Senhor. Nem todos que fazem isso, de fato, entrarão no reino dos céus. Aí quando você segue para o versículo, Jesus ele diz assim, mas apenas... Gente, quando Jesus ele fala apenas, ele está especificando um grupo. Ele está dizendo assim, ó, quem estiver fora desse grupo aqui, não vai entrar no reino dos céus. Quem que são as pessoas? Qual que é o grupo daqueles que herdarão o reino dos céus? Apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nessa hora que a nossa cabeça ela já começa a explodir, porque professar Jesus como Senhor não é fazer a vontade de Deus? E aí você começa a perceber que é possível professar Jesus como Senhor e não fazer Jesus o seu Senhor. É possível professar a Jesus como Senhor e ainda assim não fazer a vontade do Pai. E aí automaticamente a perguntinha vem, né? Se só entrará no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai, então você tem que fazer a pergunta. O que é fazer a vontade do Pai? Jesus ele vai responder, e é interessante, porque ele vai responder de um jeito que ele vai dizer para nós o que não é fazer a vontade do Pai. Presta bem atenção nisso daqui. Jesus ele vai dizer assim no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia. Gente, naquele dia é uma expressão muito utilizada, muito conhecida, muito corriqueira até, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, apontando para o dia do julgamento final, do grande julgamento, para o dia do juízo final. Então eu vou deixar aí algumas referências, passando no vídeo para você, de textos que usam essa expressão ou expressão similares, para que você perceba que claramente a Bíblia usa essa expressão com uma certa frequência, apontando para o grande dia, para o dia do julgamento, para o dia do juízo final. E para ganhar tempo, eu não vou nem colocar esses versículos aqui no vídeo, eu vou colocar só as referências, você dá pausa no vídeo, você verifica as referências, e você vai ver que a Bíblia se utiliza muito dessa expressão, ou às vezes de expressões similares, para apontar para o juízo final. E é interessante como Jesus está falando desse assunto também. Porque o que ele acabou de falar no versículo 19? Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Então ele está apontando sim para juízo, ele está apontando para julgamento, ele está apontando para aquele grande dia. E aqui ele fala isso de forma muito clara e evidente. Naquele dia. Então olha o que vai acontecer naquele dia, versículo 22. Muitos me dirão. Então futuro, né? Apontando para aquele dia. Muitos me dirão. Gente, eu já vou logo
mostrar aqui um pequeno contraste que existe entre dizer e fazer, tá bom? Se não há coerência entre o seu fazer e o seu dizer, se não há coerência entre aquilo que você professa e aquilo que você faz, então você está indo por um caminho perigoso, talvez o caminho amplo da porta larga lá que leva à perdição. Precisa haver coerência entre a sua prática de vida, entre o seu estilo de vida e aquilo que você professa. Mas muito mais do que isso, precisa haver coerência entre aquilo que você faz também e aquilo que realmente aconteceu dentro do seu coração, tá bom? Então não pense que é só fazer algo que está em harmonia com aquilo que você diz. Aquilo que você diz e aquilo que você faz também deve estar em harmonia com a transformação verdadeira e autêntica que aconteceu dentro do seu coração. Então, muitos me dirão, o que eles dirão, Jesus? Senhor, Senhor. É interessante, aí é o John Stott que ele vai dizer isso daqui, porque Senhor, como expressão de divindade de Cristo, isso aqui é uma declaração ortodoxa. Se você olhar a Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego. Então, o que a Septuaginta ela faz? Toda vez que você encontra a palavra Jeová no hebraico, quando ela traduz para o grego, ela traduz Senhor. Então, essa palavra Senhor, quando ela se refere a Cristo, imbuída, né, de todo esse conteúdo teológico ali do Antigo Testamento, ela aponta para a divindade de Cristo. E é interessante que o John Stott ele vai, então, chamar a atenção para esse aspecto, de como a declaração dessas pessoas, no dia do juízo final, no grande dia, naquele dia, como a declaração dessas pessoas, ela vai ser uma declaração ortodoxa, que imbuída do seu significado correto, ela vai apontar para a divindade de Cristo. Mas o John Stott ele diz mais, ele diz assim, vai ser uma declaração fervorosa e entusiástica, pela repetição, Senhor, Senhor, como se eu quisesse chamar a atenção para o zelo, para o cuidado, para a devoção zelosa que eu tenho por esse Jesus, por esse Senhor. Então, Senhor, Senhor. Então, uma declaração que é ortodoxa e uma declaração que é fervorosa e entusiástica. E uma declaração que é pública, porque se você ler Mateus lá no capítulo 25, a partir dos versículos 31, você vai ver que quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem voltar em toda a sua glória e sentar no seu trono celestial, o que ele vai fazer? Lembre do texto, ele vai separar como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. O texto ele diz isso pra gente, né? E ele vai dizer àqueles que estão à sua direita, vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas aqueles que estão à sua esquerda, o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Quando você olha para esse texto de Mateus 25, você vê que ele reúne todas as nações ali na hora de declarar o seu julgamento. Então daqui você depreende que quando essas pessoas falarem Senhor, Senhor, elas estarão na presença de todas as outras pessoas, e o que faz com que essa declaração dela seja uma declaração pública. Então você tem aqui três aspectos do John Stott, ele fala até de outros aspectos, eu estou colocando só esses três aqui que eu achei os mais interessantes. É uma declaração ortodoxa, é uma declaração entusiástica, que aponta, né, para um zelo de devoção, é uma declaração pública. O problema é que não é uma declaração verdadeira, não é uma declaração que aponta para uma transformação sincera de coração. Ainda no versículo 22, você vai ver que essas pessoas elas apelam para o nome de Jesus. Se você lê na revista atualizada, porque a NVI ela só repete isso 2 vezes, mas na revista atualizada você vai perceber que na verdade isso acontece 3 vezes. Não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos milagres. Então olha só que interessante, como eles apelam para o nome do Senhor Jesus para justificar as suas obras, profecia, exorcismo e milagres, né, de outras naturezas aí. Então, fazer uma declaração ortodoxa, entusiástica e pública não vai servir de nada se isso não for reflexo de uma transformação, de uma salvação genuína que aconteceu na sua vida. Profetizar, expulsar demônio e realizar milagres em nome de Jesus não vai servir de nada se tudo isso não for fruto de uma salvação sincera, de uma salvação genuína, de uma salvação verdadeira que aconteceu no seu coração. O versículo 23, ele é assustador. Então, eu lhes direi claramente. Sabe essa declaração que vocês fizeram? Pública, ortodoxa, entusiástica, uma declaração solene, Senhor, Senhor? Pois eu também tenho uma declaração solene para dar para vocês. Porque esse eu lhes direi claramente poderia ser muito bem traduzido por eu tenho também uma confissão a fazer. E confissão não no sentido de reconhecer a prática de um crime. Confissão no sentido de declaração solene. Então é como se Jesus ele estivesse dizendo assim, essa declaração pública e solene que vocês fizeram, eu também tenho uma declaração pública e solene para fazer para vocês. Apartai-vos de mim. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí é quando a nossa cabeça ela explode de uma vez. Porque são pessoas que chamaram Jesus de Senhor, uma declaração ortodoxa, entusiástica, uma declaração pública. São pessoas que justificaram as suas ações e os seus atos
pelo nome de Jesus, são pessoas que realizaram profecias, são pessoas que realizaram exorcismos, são pessoas que realizaram milagres, que tiveram um ministério poderoso, espetacular, maravilhoso, e que fizeram essas coisas em nome do Senhor Jesus. E Jesus ele está dizendo que, na verdade, tudo isso foi a prática do mal. Note que Jesus ele não nega a verdade contida na declaração dessas pessoas. Jesus ele é Senhor? Ele é Senhor. Se é uma declaração ortodoxa, Jesus ele é Deus? Ele é Deus. Se é uma declaração que aponta para uma devoção, para um zelo devocional, Jesus é digno dessa adoração, dessa devoção? Ele é digno dessa adoração, dessa devoção. Ele é digno de uma declaração solene, de uma declaração pública, reconhecendo ele como Deus? Sim, ele é digno. Jesus ele não nega a autenticidade daquilo que é dito. O problema é quando aquilo que é dito não é reflexo genuíno daquilo que acontece dentro do seu coração. E o mesmo vale para aquilo que é feito. E aí a gente tem que prestar bem atenção nisso daqui. É possível profetizar, exorcizar e realizar milagres em nome de Jesus e ainda assim essas coisas não serem feitas pelo desejo genuíno que eu tenho de realizar a vontade do Pai? E na verdade Jesus ele ainda está dizendo mais do que isso. É possível que tudo isso seja feito não como prática da bondade, não como prática de uma obediência genuína a Ele como Senhor. É possível que tudo isso seja feito como um reflexo, fruto, resultado da maldade que há no coração dessas pessoas. É possível fazer milagres, é possível profetizar, é possível expulsar demônios em nome de Jesus, e tudo isso é reflexo, na verdade, da minha ganância, do desejo que se tem de enganar o outro, do desejo que se tem de tirar proveito do outro, do desejo que se tem de usar essas coisas para o meu benefício, para o benefício próprio, para o atendimento dos meus próprios interesses. Preste bem atenção no que Jesus está dizendo aqui, porque simplesmente não compensa trocar a coroa de glória que será dada aos pastores fiéis, como diz lá em 1 Pedro, por causa de alguns anos, usufruindo das vantagens que esse mundo ele pode oferecer. Esses falsos profetas podem enganar as pessoas, mas naquele dia eles não vão poder enganar a Jesus. Podem chamá-lo de Senhor, podem aludir às suas obras, ao seu ministério poderoso, maravilhoso, espetacular, dizendo inclusive que isso foi realizado em nome do Senhor Jesus. Mas a verdade é que Jesus ele conhece os corações, porque Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Jesus vê o coração. E nesse dia, Jesus, sabendo que essas coisas foram realizadas, não pelo desejo genuíno de fazer a vontade do Pai, mas como reflexo da prática da maldade que existe no coração dessas pessoas, ele dirá: afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Qual que é a vontade de Deus? Jesus ele responde qual não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você faça profissões vazias, não é a vontade de Deus que você faça obras que não sejam reflexo de uma transformação genuína do coração, que reconhece Jesus como Salvador e Senhor verdadeiramente. Se essas obras, se essas profissões, elas são reflexos, inclusive da maldade, da ganância, da torpeza que há no seu coração, então, de fato, isso não é a vontade de Deus. Então, vamos rapidamente reconstruir aqui para poder a gente entender os versículos lá dos dois construtores. Jesus ele fala de dois caminhos. Um caminho ele é fácil, ele é amplo, ele tem uma porta larga, mas é o caminho que leva à perdição. Então, seja inteligente, meu irmão, seja inteligente. Não seja Maria, vai com as outras. Jesus ele diz assim, ó, muitos são que vão por esse caminho, muitos são que vão em busca dessa porta larga, desse caminho fácil. Não seja Maria, vai com as outras, não ceda à pressão desse mundo, não ceda à pressão das pessoas à sua volta. O caminho que leva à vida, ele é um caminho apertado, a porta é estreita. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Se tiver muito fácil, desconfie, porque o caminho que leva à vida não é um caminho fácil. Dar a outra face, andar a segunda milha, amar os seus próprios inimigos, não é fácil. Isso tudo é reflexo do desejo que eu tenho de realmente fazer a vontade de Deus. E é difícil colocar essas coisas em prática, mas você vai fazer isso por amor. É a evidência. E Jesus está dizendo, essa é a evidência de que você verdadeiramente é um salvo em Cristo Jesus. Daí porque você entende, porque que muitos eles escolhem entendimentos que apresentam um caminho fácil demais. Eu vou dar um exemplo para você aqui. O universalismo. O que é o universalismo? O entendimento que se tem de que no final todas as pessoas elas serão salvas, independente de terem aceitado a Jesus ou não. Isso simplesmente não está em harmonia com a palavra de Deus, porque Jesus ele diz que ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Atos diz para nós que não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser o nome de Cristo. As pessoas querem um caminho mais fácil, elas querem a porta larga. E você tem que ser inteligente porque Jesus ele já disse isso. Não siga o caminho mais fácil, o caminho das multidões. Jesus está dizendo o caminho ele é apertado, a porta é estreita, mas é o caminho que leva à vida. E é um caminho para poucos. Fazer a vontade de Deus de forma sincera e genuína é para poucos.
Um dos motivos desse caminho ser difícil, Jesus ele explica, é por causa dos falsos mestres que vão tentar enganar você. Vão parecer ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Jesus ele está dizendo, olhe para o coração, porque os frutos eles revelam o coração. No final das contas, as ações, os atos, eles sempre revelam o coração. Olhe como Deus olha, veja como Deus vê. Não olhe para a aparência, não olhe para o discurso eloquente, olhe para o caráter, olhe para o desejo sincero e genuíno de fazer a vontade de Deus. Não para as obras poderosas, para os milagres, para as expulsões de demônios ou para as profecias, porque tudo isso pode ser feito inclusive como reflexo da ganância, da maldade. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim. E o contrário também é verdadeiro. Uma árvore ruim não pode dar fruto bom. O que é isso? Você pode até fazer coisas que parecem bons frutos, mas se elas não forem reflexo de uma transformação e de um desejo genuíno de agradar e de fazer a vontade do Pai, são maus frutos. Olhe para o coração. Fazer a vontade do Pai não significa fazer profissões vazias, não significa realizar obras vazias, obras de mera religiosidade. Uma pessoa pode falar e inclusive fazer aquilo que a Bíblia diz que deve ser feito, mas ela pode fazer isso como fruto, como reflexo, como resultado da maldade que existe no seu coração. Da ganância, da mentira, da enganação, da soberba, do orgulho, do desejo de tirar proveito, do desejo de enriquecer, do status, do poder, todas essas coisas. Tem pessoas se utilizando do nome de Cristo para realizar os seus objetivos escusos, e isso não é fazer a vontade de Deus. E aí quando a gente chega no versículo 24, que ele vai falar dos dois construtores, ele fala isso daqui. Portanto, que é a conjunção conclusiva. Agora que você sabe de tudo isso, agora que eu falei para você de um aspecto mais elevado da lei, agora que eu falei para você e você entendeu que existem princípios por trás da letra da lei que deveriam governar o seu coração, porque isso é desejar genuinamente, verdadeiramente, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Agora que você sabe que você só tem dois caminhos para trilhar, que você vai se deparar com desafios porque vão tentar enganar você. Agora que você sabe de todas essas coisas, dito isto, consequentemente, Jesus ele vai elaborar aqui a parábola dos dois construtores, que fica muito fácil de entender à luz de todo o contexto. Jesus ele diz assim: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E vamos logo para o versículo 26 e 27. Porque Jesus ele vai falar Porque Jesus ele vai dizer praticamente a mesma coisa, com pequenas alterações aqui, você vai ver que é o extremo oposto um do outro. As mudanças que Jesus faz, elas vêm no sentido aqui de fazer um contraste. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, então, primeiro o extremo oposto. No versículo 24, aquele homem põe em prática. No versículo agora 26, é o homem que não põe em prática. Então, o extremo oposto um do outro. Esse homem que não põe em prática é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Então, olha os extremos opostos. Se no versículo 24 esse homem era como o prudente, o sábio, o homem do versículo 26 ele é como um tolo, ele é como um imprudente, ele é como um insensato. Por quê? Porque ao contrário do primeiro personagem que constrói a sua casa na rocha, esse aqui constrói a sua casa na areia. Veja que vai acontecer a mesma coisa com os dois homens. Cai a chuva, transbordam os rios e o vento sopra contra essa casa, né? Sopraram os ventos e deram contra essa casa. Extremo oposto acontecendo aqui. A casa do homem prudente não caiu, porque os seus alicerces estavam na rocha. A casa do homem insensato, do tolo, Jesus ele diz assim, ó, ela caiu e foi grande a sua queda. Como é que eu entendo essa parábola à luz de todo o contexto de tudo isso que eu acabei de estudar? Existe uma responsabilidade que Jesus ele coloca sobre as nossas mãos. Note que as duas pessoas, os dois personagens, tanto aquele que é como o homem prudente e sábio, como também aquele que é como um insensato, como tolo, os dois ouvem as palavras de Jesus. Jesus ele não está falando de pessoas que não o conheceram, que não ouviram as suas palavras, e de pessoas que ouviram a sua palavra. Jesus ele está falando de duas pessoas, de dois personagens aqui, que os dois ouviram a palavra de Jesus. A diferença entre um e o outro é que um colocou em prática e o outro não colocou em prática. Gente, e aqui é fenomenal, você tem que entender esse princípio de uma vez por todas. Qual que é o momento e a oportunidade de você colocar em prática as palavras que Jesus ensinou para nós? Nos momentos das tempestades, nos momentos em que cai a chuva e transbordam os rios, no momento em que sopra os ventos. Então existe sim um princípio geral acontecendo aqui, aquele entendimento geral de que as tempestades elas apontam para o sofrimento, elas apontam para as angústias, elas apontam para as aflições. Esse princípio geral ele pode sim ser aplicado dessa maneira, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de sofrimento, é nos momentos que nos desafiam, que nós demonstramos a nossa fidelidade, que nós demonstramos o nosso amor, que nós demonstramos a nossa lealdade a Cristo
Jesus e à sua palavra, por meio da obediência à sua palavra. É muito similar ao que Tiago ele vai dizer lá no capítulo 1 da sua epístola, quando ele fala assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E ele também estabelece um contraste ali entre aquele que ouve, mas não pratica, que é como um homem que se olha no espelho e logo se esquece daquilo que viu. Mas o homem que ouve, a pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus, será bem-sucedida, será feliz naquilo que fizer. O homem que observa atentamente a lei perfeita, é assim que Tiago diz. Então existe sim um princípio geral. Mas o que eu quero mostrar para você hoje aqui é que existe também um entendimento que é resultado daquilo que Jesus ele vem explicando no Sermão do Monte, daquilo que Jesus ele vem ensinando, inclusive nesses textos imediatamente anteriores ao texto dos dois construtores. O que é isso? Jesus ele vem ensinando no Sermão do Monte que existe um aspecto superior da lei, ou seja, existem valores morais, existem princípios morais contidos na letra da lei que deveriam governar o meu coração, que deveriam dirigir o meu coração, que deveriam pautar a minha vida. A minha vida ela deveria ser vivida em obediência a esses princípios como resultado de um desejo genuíno que eu tenho de fazer a vontade do Pai e que, portanto, uma vida assim é seguir o caminho mais apertado, é passar pela porta estreita, o caminho que leva à vida, não porque as minhas obras me justificam diante de Deus, mas porque essa prática, esse estilo de vida, ele é o resultado genuíno e verdadeiro de um desejo que eu tenho de fazer a vontade do meu Deus, de fazer a vontade daquele que é o meu Senhor, de fazer a vontade daquele que é o meu Salvador. E com base nos versículos imediatamente anteriores, infelizmente, esse caminho ele é um caminho difícil de ser trilhado, essa porta ela é uma porta difícil de ser encontrada por causa de pessoas mais, de enganadores, que se vestem de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores que vão tentar ludibriar e que vão tentar enganar você. E que existe um jeito de você reconhecer quem são essas pessoas, olhando para o coração dessas pessoas, fazendo uma avaliação da prática de vida dessas pessoas, e se a prática de vida dessas pessoas ela é fruto, ela é resultado de um desejo genuíno e sincero de fazer a vontade de Deus. E aí você vai me perguntar, como, pastor? Como que eu vou saber se a prática de vida dessas pessoas é resultado de um desejo genuíno e sincero de fazer a vontade de Deus? E eu vou dizer para você o seguinte, se esses homens, se esses líderes, se essas pessoas, elas deturpam a palavra, por menor que seja, mas se elas abrem mão dos preceitos e dos princípios da palavra de Deus, por atendimento dos seus próprios interesses, então isso já é uma evidência clara, isso já é uma evidência muito contundente de que aquilo que rege o coração dessas pessoas não é o desejo de fazer a vontade de Deus. Porque aqueles que desejam fazer a vontade de Deus estão dispostos a obedecer, estão dispostos a trilhar o caminho apertado, estão dispostos a passar pela porta estreita. Na medida em que eu abro concessões, na medida em que eu deturpo a palavra do Senhor, eu estou deixando claro e evidente, de forma contundente, de que os meus interesses, de que os meus desejos, de que a maldade que existe dentro do meu coração é aquilo que está dirigindo aquilo que eu faço. Não o desejo de fazer a vontade de Deus, porque o desejo de fazer a vontade de Deus me leva à obediência, mas o desejo de tirar proveito, o desejo de alcançar interesses próprios, que na maioria das vezes são interesses escusos. Se há mudança, se há deturpação da palavra de Deus, então esse coração não é dirigido pelo desejo genuíno e sincero de fazer a vontade de Deus. E o que é mais interessante disso é que Jesus está ensinando isso para nós e ele coloca a responsabilidade nas nossas mãos. Você que ouviu tudo isso e aprendeu agora, você não vai ter desculpa naquele dia. Naquele dia você não vai poder dizer, eu fui enganado, porque Jesus está dizendo assim, ó, você ouviu. O que faltou para você foi colocar isso em prática. Você preferiu seguir esses homens por causa daquilo que eles faziam, por causa das suas profecias, por causa dos seus milagres, por causa dos seus exorcismos. Mas se você tivesse posto em prática o que eu ensinei para você, você teria identificado esses falsos mestres. Porque, via de regra, eles deturpam a palavra de Deus, colocando à frente das escrituras os seus próprios interesses. E você foi conivente, é isso que Jesus está dizendo. Não colocar essas coisas em prática é ser conivente. Então, com base no contexto, meus irmãos, o que são as tempestades, o que são esses rios transbordantes, esse vento que bate com ímpeto? São as tentativas de enganadores de ludibriarem você. E são as oportunidades que Deus promove na sua vida para que você coloque em prática aquilo que ele ensinou. Nessa hora você não pode ser apenas ouvinte. Você tem que colocar em prática. Você tem que avaliar, você tem que analisar, você tem que averiguar para ver se esses homens que se dizem líderes, que se dizem pastores, que se dizem mestres, eles não estão deturpando a palavra de Deus, colocando os seus próprios interesses acima das escrituras. Se estiverem fazendo isso, não são homens que estão praticando o que estão praticando. Ainda que sejam milagres e coisas poderosas, não estão fazendo o que estão fazendo pelo desejo sincero e genuíno de agradar a Deus. Estão fazendo o que estão fazendo pelo desejo que têm de agradar a si mesmos, de agradar os seus próprios corações.
Não é assim que Efésios diz? Quando Efésios está falando ali da capacitação dos irmãos, do preparo dos santos para a obra do ministério, lá no capítulo 4, então ele chega no versículo 14 e ele diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha o que ele diz: não sejamos mais como crianças. Como é que é isso, Paulo? Levados de um lado para o outro pelas ondas. Então olha a linguagem que Paulo usa: ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina. Então, similar à linguagem das ondas, do vento que bate com ímpeto, só que aqui apontando para doutrinas falsas. O que é isso, Paulo? É a astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Ser como um homem prudente e sábio que construiu a sua casa na rocha significa seguir, significa ouvir e pôr em prática as palavras de Jesus. Ser tolo e insensato significa deixar de pôr em prática as palavras de Cristo para seguir falsos profetas, para seguir homens que induzem ao erro. Isso é construir a sua casa na areia. E a conclusão de Jesus, ela é assustadora, porque ele diz assim: casas que foram construídas na areia, quando vieram essas tempestades, ou seja, quando esses falsos profetas se levantaram, elas caíram e grande foi a sua queda. Não perca de vista o contexto. Naquele dia, no grande dia, no dia do julgamento, no dia do juízo final, o que será de você se você tiver seguido um evangelho falso, se você tiver seguido um evangelho que não é o evangelho verdadeiro? Será grande a sua queda. É isso que Jesus está dizendo. E a responsabilidade é sua, porque ele está ensinando como você pode identificar esses falsos mestres. Deu para entender? Então, para a gente concluir, à luz de todo o contexto, existe um aspecto superior da lei, que não é a obediência da mera letra da lei, mas aponta para princípios, para valores morais que dirigem e governam a minha vida como resultado, como fruto do desejo genuíno que eu tenho de fazer a vontade de Deus. Pessoas salvas, pessoas que fizeram de Jesus seu Senhor, obedecem e querem pôr em prática esses valores morais elevados por conta do amor que tem por Jesus, por conta do desejo, por conta da vontade, de um apreço, de uma aspiração em fazer a vontade do seu Senhor. E fazer a vontade do seu Senhor significa seguir, ouvir e praticar as suas palavras e não seguir homens. Construir a sua casa na rocha significa ouvir e pôr em prática a palavra de Jesus, é isso que ele diz, versículo 24, quem ouve estas minhas palavras, e o contrário é verdadeiro. Construir a sua casa na areia é, apesar de ouvir as palavras de Cristo, não as colocar em prática, ou seja, deixar de seguir a Jesus para seguir a homens, por mais que façam coisas espetaculares, é coisa de tolo. Não faça isso. Qual que é a característica principal? Lembrar de Gálatas. Paulo: se eu ou até mesmo um anjo pregar a vocês um evangelho diferente, que seja considerado anátema, que seja amaldiçoado. Se há deturpação da palavra de Deus, isso é a prova de que essas pessoas não estão fazendo o que estão fazendo pelo desejo que têm de obedecer a Jesus como Senhor, mas estão fazendo pelo desejo que têm de alcançar os seus próprios interesses. Não siga essas pessoas. Ponha a palavra de Jesus em prática. Não seja apenas ouvinte. E num aspecto mais geral, os sofrimentos da vida, eles são a oportunidade que Deus dá de você praticar aquilo que você ouviu. Perseverando, permanecendo firme, permanecendo leal, depositando a sua confiança em Cristo, descansando na paz de Deus que excede todo o entendimento. Não só isso, arregaçando as mangas, oferecendo ajuda, estendendo a mão para os seus irmãos que estão sofrendo, chorando junto, apoiando e auxiliando aqueles que estão em necessidade. Lembra da semana passada? Quem é o seu próximo? Aquele que está precisando de você. Então é isso que eu desejo para toda a nossa família cristã, de que todos nós não sejamos apenas ouvintes, mas que pratiquemos a palavra do nosso Senhor Jesus. Seja nas tempestades que se levantam por homens enganadores que querem nos induzir ao erro. Seja pelas tempestades que se levantam por dias difíceis de sofrimento, por dias de dificuldade. Que não sejamos meros ouvintes, mas que sejamos praticantes da palavra. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai, e te rogamos, Senhor, que tenhamos esse discernimento, Pai, de pautados naquilo que ouvimos, pautados, Senhor, nos teus ensinamentos, Pai, nós possamos aplicar isso à nossa realidade de vida, Senhor. Nos proteja, Deus, e nos dê, Pai, a tua sabedoria, Senhor, para que sejamos como esse homem prudente, sábio, que construiu a sua casa na rocha, ou seja, que colocou em prática essas tuas palavras, Senhor, palavras aí apregoadas no Sermão do Monte, Pai. Que não sejamos como tolo, como o insensato, Senhor, a ponto de construirmos a nossa casa na areia, a ponto de seguirmos homens que nem de longe fazem o que fazem pelo desejo que têm de te agradar e de fazer a tua vontade, Pai. Homens que deturpam a tua palavra, Deus, homens que abrem concessões, porque o que mais interessa para eles são os seus próprios interesses, a maldade que há em seus corações.
E que diante de outras tempestades, Pai, como as tempestades do sofrimento, das dificuldades, das aflições e das angústias, Pai, nós também coloquemos em prática a Tua palavra, Senhor, permanecendo fiéis, perseverando até o fim, demonstrando o nosso amor e a nossa lealdade a Ti, Pai. Também estendendo a mão e auxiliando ao nosso próximo, que está em necessidade perto de nós, Pai. Que honremos o Teu nome, Senhor, e que por meio das nossas obras, como Jesus diz ali em Mateus capítulo 5, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja dignificado, Senhor. Faz a Tua vontade, abençoa os Teus servos, Senhor, protege cada um. Te rogo por todos que têm sofrido, por todos os que têm chorado. Te rogo, Deus, por todos aqueles que têm passado por privações por causa desses dias, Pai. Te rogo, Senhor, por aqueles que militam na linha de frente, Deus, trabalhando diariamente, Pai, na área da saúde, Senhor, mais expostos. Que o Senhor continue protegendo, que o Senhor continue, Pai, zelando por cada um, Senhor. Faz a Tua vontade, é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém.